Nunca imaginei que abrir minha caixa de correio naquela manhã mudaria tanto o meu dia. Entre contas e panfletos inúteis, um envelope dourado chamou minha atenção. Meu nome estava escrito com uma caligrafia impecável, quase artificial, e o remetente era um nome que me fez sentir um frio na espinha. Carolina. Meu coração acelerou. Eu sabia exatamente quem era Carolina. A mulher que, sem o menor constrangimento, entrou na minha vida e ocupou o lugar que um dia foi meu. A noiva do meu ex-marido, Daniel. Por um segundo, hesitei antes de abrir. Algo dentro de mim dizia que aquele convite não era um gesto amigável, mas sim um veneno disfarçado de cortesia. Meus dedos deslizaram pelo papel grosso, e então as palavras saltaram diante dos meus olhos. Daniel e Carolina convidam você para compartilhar este momento especial de união e amor. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. União e amor. A ironia era quase palpável. Por que eu? Por que a nova mulher do meu ex-marido faria questão de me convidar para o casamento deles? Não éramos amigas, mal trocávamos palavras. Durante o divórcio, Carolina sempre esteve lá, uma presença silenciosa ao lado de Daniel, como se estivesse apenas esperando para ocupar meu lugar. Senti um aperto no peito, mas engoli a dor e continuei lendo. Havia uma observação na parte inferior do convite. Informamos que não será permitida a presença de crianças no evento. Fechei os olhos por um instante, tentando absorver o impacto daquela frase. Crianças não permitidas. Meu filho, Miguel, estava automaticamente excluído. O sangue ferveu nas minhas veias. Como uma mãe, essa informação sozinha já seria suficiente para me fazer descartar aquele convite. Mas algo me incomodava ainda mais. Carolina sabia que eu tinha um filho com Daniel. Então, por que fazer questão de enfatizar isso? Não parecia apenas uma regra do evento. Parecia um aviso, uma mensagem subliminar de que Miguel não fazia parte dessa nova fase da vida de Daniel. Passei a mão pelos cabelos, tentando raciocinar. Eu deveria simplesmente ignorar? Jogar o convite no lixo e seguir minha vida? Ou deveria ir e encarar essa situação de frente? Peguei o celular e disquei o número de Camila, minha melhor amiga. Ela atendeu na terceira chamada. Você não vai acreditar no que acabei de receber. O quê? Perguntou, já com um tom de desconfiança. Um convite de casamento. Do Daniel. O silêncio do outro lado foi breve, mas pesado. E por que essa mulher te convidaria? Exatamente o que eu me pergunto. Ouvi Camila suspirar do outro lado da linha. E tem mais. Miguel não pode ir. Não aceitam crianças. O som da indignação dela foi instantâneo. Isso não foi um convite. Foi uma provocação. Ela quer te humilhar. Fechei os olhos. Camila estava certa. Cada detalhe daquele convite parecia ter sido calculado. Mas Carolina não me conhecia o suficiente para saber que eu nunca me deixaria abater tão facilmente. Minha mente estava tomada por dúvidas. Recusar significava dar a Carolina exatamente o que ela queria, a satisfação de me excluir. Mas comparecer poderia significar entrar diretamente na armadilha dela. Respirei fundo e observei o convite mais uma vez. Havia algo dentro de mim que dizia que eu precisava ir. Se Carolina queria me humilhar, que enfrentasse o peso da minha presença. Eu aceitaria o convite. Sem saber que, ao tentar me expor, ela mesma acabaria humilhada. O convite ainda estava sobre a mesa da cozinha quando Camila chegou. Assim que viu o envelope dourado, pegou-o com cuidado, como se fosse um artefato perigoso. Você tem certeza que quer ir? Perguntou, franzindo a testa. Porque tudo nesse convite grita provocação. Cruzei os braços e me encostei na cadeira, sentindo um peso invisível nas costas. Tenho. Se Carolina quer me ver constrangida, que fique sabendo que eu não sou esse tipo de mulher. Não vou me esconder. Camila soltou uma risada seca e se sentou à minha frente. Ok, então vamos pensar no que isso significa. Por que ela te convidaria?
Você foi casada com Daniel, tem um filho com ele. Nada disso faz sentido. Suspirei, passando os dedos pelo convite. Desde que ele chegou, minha cabeça não parava de trabalhar em hipóteses. Carolina nunca me viu como uma ameaça, mas sabia que eu fazia parte da história de Daniel. O casamento deles deveria simbolizar um novo começo, mas me incluir na lista de convidados? Isso não parecia um gesto educado. Eu tenho a sensação de que ela quer esfregar alguma coisa na minha cara, murmurei. Camila bateu a unha no convite, pensativa. Ou ela quer que você esteja lá para ser um espetáculo à parte. Para que as pessoas olhem para você e pensem, a ex-mulher assistindo ao casamento do ex-marido. É um jogo, Laura. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente. Um jogo. E eu estaria entrando nele. E Miguel? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Como eu explico para ele que o pai está se casando e que ele não foi convidado? Camila respirou fundo, escolhendo as palavras com cautela. Você diz a verdade. Mas de um jeito que ele não sinta que foi rejeitado. Engoli em seco. Eu sabia que Miguel não entenderia, mas eu jamais deixaria que essa situação destruísse sua inocência. Ajustei minha postura e olhei para minha amiga. Eu vou. Mas não vou sozinha. Camila ergueu uma sobrancelha. Quer que eu vá com você? Sim. Se Carolina quer um espetáculo, então que seja um espetáculo bem diferente do que ela imaginou. Camila abriu um sorriso satisfeito. Agora eu gostei. Peguei o convite de novo, olhando para as letras douradas brilhando sob a luz. Carolina queria me humilhar. Mas ela não tinha ideia de que o próprio veneno pode ser amargo demais para engolir. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti um elegante vestido azul marinho, discreto, mas sofisticado, e prendi os cabelos em um coque simples. Camila insistiu que eu ficasse deslumbrante, mas eu não queria parecer que estava tentando competir com a noiva. Eu só queria estar ali, firme, de cabeça erguida. Quando chegamos ao local da cerimônia, um salão luxuoso em um hotel à beira-mar, não pude evitar sentir um aperto no peito. A decoração estava impecável, flores brancas, velas aromáticas e um imenso tapete vermelho que levava até o altar. Tudo ali gritava perfeição e ostentação, como se cada detalhe fosse pensado para impressionar. Camila, ao meu lado, observava tudo com um olhar afiado. Essa mulher realmente quis fazer questão de mostrar que venceu, hein? Não respondi. Eu já sentia o peso da ocasião. Os convidados estavam elegantemente vestidos, conversando em pequenos grupos, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. Ninguém parecia notar minha presença, pelo menos, não ainda. A cerimônia começou, e eu me sentei em um dos últimos bancos da igreja improvisada dentro do salão. Carolina entrou deslumbrante em seu vestido impecável, sorrindo de maneira triunfante. Daniel, esperando no altar, a olhava com aquela mesma expressão apaixonada que um dia foi minha. Não senti dor. Nem raiva. Apenas um profundo incômodo. Porque eu sabia o que aquele casamento realmente representava para Carolina, uma nova fase sem rastros do passado. Eu poderia ter permanecido naquela cadeira, observando tudo em silêncio, se não fosse pelo que aconteceu logo depois. Assim que a cerimônia terminou e os noivos saíram para cumprimentar os convidados, algo chamou minha atenção. Ou melhor, alguém. 3 crianças pequenas corriam pelo salão, rindo e brincando. Eles se esgueiravam entre as mesas, se divertindo, enquanto alguns adultos os observavam com sorrisos condescendentes. Meu olhar se fixou neles, e um desconforto crescente tomou conta de mim. Eu os reconhecia. Eram os filhos de Carolina. Meu estômago se revirou. Meu filho, Miguel, foi impedido de vir porque não aceitavam crianças. Mas ali estavam os filhos dela, correndo livremente pelo salão, sendo tratados como parte essencial daquela celebração. Minhas mãos apertaram o tecido do meu vestido. O calor da indignação subiu pelo meu rosto, e meu coração começou a bater mais forte. Camila percebeu minha mudança de expressão e seguiu meu olhar.
Bastou alguns segundos para que sua boca se abrisse em choque. Você está brincando comigo, sussurrou. Mas não. Não era uma brincadeira. Carolina me convidou para essa festa sabendo que Miguel estava proibido de vir, enquanto seus filhos tinham passe livre. De repente, tudo fez sentido. Ela não queria apenas me humilhar. Ela queria que eu testemunhasse, com meus próprios olhos, o lugar que meu filho deveria ocupar sendo dado para os filhos dela. E foi ali que percebi que eu não sairia dessa festa sem fazer algo a respeito. Fiquei ali, parada, com um nó na garganta e os olhos fixos na cena diante de mim. Os filhos de Carolina corriam pelo salão, recebendo sorrisos e carinho dos convidados. O próprio Daniel abaixou-se para ajeitar o paletó de um dos meninos e riu quando uma das meninas pulou em seus braços. O estômago revirou. Meu filho, Miguel, foi excluído do casamento do próprio pai, enquanto 3 crianças que não tinham laços de sangue com Daniel estavam ali, celebrando ao lado dele, sem restrições. Senti uma onda de calor subir pelo meu corpo. Era essa a humilhação que Carolina queria que eu testemunhasse? Laura, Camila murmurou ao meu lado, seu tom carregado de indignação. Isso não pode ser coincidência. Ela queria que você visse isso. Engoli em seco, minha mente fervilhando de pensamentos. Eu sabia que Carolina não gostava de mim. Ela nunca precisou dizer isso em palavras, bastava o olhar de desprezo que me lançava sempre que nos encontrávamos. Mas excluir Miguel enquanto seus filhos estavam ali? Isso ultrapassava qualquer limite de bom senso. Minhas mãos se fecharam em punhos ao lado do meu corpo. Olhei para Daniel, esperando encontrar alguma hesitação em sua expressão. Alguma indicação de que ele sabia que aquilo estava errado. Mas não havia nada. Nenhuma culpa. Nenhuma dúvida. Apenas um homem feliz comemorando seu novo casamento. A ironia era sufocante. O que você vai fazer? Camila perguntou em um sussurro, seus olhos me analisando com cautela. Respirei fundo, tentando conter o turbilhão de emoções. Não faria um escândalo, não me rebaixaria ao nível de Carolina. Mas também não ficaria sentada assistindo ao espetáculo que ela montou para mim. Se Carolina queria me humilhar, que se preparasse. Porque eu não era o tipo de mulher que aceitava ser pisada sem revidar. Ajeitei minha postura, passei as mãos pelo tecido do vestido e comecei a caminhar em direção ao centro do salão. Afinal, o show estava apenas começando. Cada passo que dei pelo salão pareceu ecoar no fundo da minha mente. O burburinho dos convidados, as risadas suaves, o tilintar das taças de champanhe, tudo soava abafado. O que importava agora era uma única coisa: o que Carolina diria quando eu a confrontasse. Ela estava rodeada por algumas mulheres, sorrindo como uma anfitriã perfeita, segurando uma taça de espumante. O vestido impecável moldava sua figura esguia, e a maquiagem estava sem falhas. A noiva que conquistou tudo o que queria. Aproximei-me sem pressa, sem alarde, e parei a uma curta distância. Foi Camila quem primeiro percebeu a tensão no meu rosto e instintivamente segurou meu pulso. Tem certeza? Murmurou. Absoluta. Antes que eu pudesse dizer algo, uma das mulheres do grupo riu, e as palavras que saíram de sua boca me acertaram como um soco. Você realmente proibiu a ex do Daniel de trazer o filho? Perguntou a convidada, em tom de fofoca divertida. Carolina sorriu e tomou um gole do espumante, os olhos brilhando com um ar de satisfação. Ora, eu só estabeleci algumas regras básicas. Crianças seriam inconvenientes aqui. E, além do mais, ela abaixou um pouco a taça e riu suavemente. Aquele menino é uma lembrança do passado do Daniel. Não faz parte do que estamos construindo agora. O ar pareceu ser sugado dos meus pulmões. Uma lembrança do passado. O sangue fervia em minhas veias, minhas unhas cravando-se na palma da mão. A tranquilidade de Carolina, seu sorriso pretensioso, tudo naquela mulher transbordava arrogância. Ela não queria Miguel ali porque ele era a prova viva de que Daniel já teve uma vida antes dela. Respirei fundo. Poderia explodir naquele momento, jogar na cara dela cada palavra cruel, mas não.
Se eu a enfrentasse ali, ela poderia se fazer de vítima, agir como se eu estivesse sendo dramática ou invejosa. Eu precisava ser inteligente. Então, fiz algo que ela não esperava. Dei um passo à frente, peguei uma taça de espumante de um garçom que passava e levantei o copo em um brinde discreto. Interessante ouvir isso de você, Carolina. Especialmente porque os convidados que não sabem dessa regra devem estar se perguntando: por que seus filhos estão aqui? O silêncio foi imediato. Carolina piscou, parecendo ser pega de surpresa por minha presença. Algumas das mulheres trocaram olhares, e uma delas se virou discretamente para observar as crianças brincando pelo salão. Os olhos dela encontraram os meus, e, pela primeira vez naquela noite, Carolina pareceu desconfortável. Laura, ela ajeitou o véu, recompondo-se. Você veio. Fico feliz que tenha aceitado meu convite. E eu fico feliz que tenha me chamado, respondi, com um sorriso calmo. Pelo menos agora sei que essa festa não era apenas uma celebração. Era também uma chance de me mostrar que meu filho não faz parte dessa nova família. A tensão na roda de mulheres ficou palpável. Carolina abriu um sorriso falso, mas vi seus dedos apertarem a taça com mais força. Eu apenas queria um ambiente controlado. Você sabe como crianças podem ser. Sim, sei muito bem, cortei, inclinando levemente a cabeça. Tanto que vejo 3 delas se divertindo por aqui. Os sorrisos falsos desapareceram. Carolina não soube o que responder de imediato, e eu percebi que, pela primeira vez, ela estava sentindo o gosto do próprio veneno. O silêncio ao redor de Carolina se espalhou como uma onda invisível. As mulheres que antes riam e cochichavam entre si agora estavam tensas, desviando os olhares. O que Carolina esperava? Que eu ficasse calada enquanto ela apagava meu filho da vida de Daniel. A noiva forçou um sorriso, mas pude ver a rigidez em sua postura. Ela tentou se recompor, ajeitando a postura elegante e segurando a taça com delicadeza exagerada. Laura, querida, ela inclinou a cabeça de forma ensaiada. Acho que você está interpretando mal as coisas. Não foi nada pessoal. Senti Camila se mexer ao meu lado, inquieta. Nada pessoal. Meus lábios se curvaram em um sorriso frio. Nada pessoal. Você excluiu meu filho do casamento do pai dele e deixou seus filhos participarem. Como exatamente isso não é pessoal? Carolina piscou, mas manteve a máscara de superioridade. Apenas achei que seria melhor para todos. Queria evitar qualquer desconforto. O desconforto de quem? Interrompi. Ela não respondeu. A essa altura, alguns convidados ao redor começavam a perceber que algo acontecia. Não era uma briga pública, nem um escândalo, mas um duelo silencioso onde as palavras cortavam mais do que qualquer grito. Peguei minha taça, dei um pequeno gole e continuei. Sabe o que é interessante, Carolina? Inclinei a cabeça. Você pode tentar reescrever a história de Daniel, pode fingir que a vida dele começou quando vocês se conheceram. Mas existe uma coisa que você nunca vai conseguir apagar. Ela ergueu uma sobrancelha, fingindo desinteresse. E o que seria? Sorri, dessa vez sem esconder minha satisfação. Miguel. Ele sempre será o primeiro filho do Daniel, a primeira família que ele construiu. Não importa quantas festas luxuosas você faça ou quantos casamentos grandiosos organize, a verdade é imutável. O rosto de Carolina ficou pálido. Ela sabia que eu estava certa. Antes que ela pudesse rebater, inclinei-me levemente em sua direção e sussurrei. E os convidados já sabem disso? Ela engoliu seco, mas manteve o queixo erguido. Sabem o quê? Que seu marido teve que abrir mão do próprio filho para realizar o seu sonho de família perfeita. Vi o brilho em seus olhos vacilar. O jogo estava virando. O impacto das minhas palavras foi imediato. Carolina, que antes irradiava confiança e controle, agora parecia tensa. Seu sorriso vacilou por um instante, mas ela se recompôs rapidamente, forçando uma risada baixa, como se minha presença não a incomodasse. Mas incomodava.
Eu via em seus olhos que ela não esperava que eu falasse daquela forma. Ela queria que eu me sentisse pequena, deslocada, mas agora era ela quem se sentia exposta. Os cochichos ao redor se intensificaram. Alguns convidados fingiam desinteresse, mas lançavam olhares curiosos na nossa direção. O desconforto no ar era palpável. A perfeição da festa começava a rachar. Daniel, que até então estava longe, notou a tensão e se aproximou. Seu olhar encontrou o meu, e por um breve momento, percebi algo diferente: hesitação. Algum problema aqui? Ele perguntou, lançando um olhar rápido para Carolina. A noiva forçou um sorriso, mas sua voz saiu menos segura do que antes. Nada demais, amor. Laura e eu estávamos apenas conversando. Daniel olhou para mim, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Respirei fundo. Ali estava o homem que um dia amei, o pai do meu filho, agora completamente cego diante do que estava acontecendo. Levantei minha taça, sem desviar o olhar. Estávamos discutindo sobre as regras da festa. Sobre como algumas crianças foram permitidas enquanto outras não. Os olhos de Daniel se estreitaram. Laura. Não precisa se preocupar, interrompi, com um sorriso tranquilo. Eu só queria entender o critério. Ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Daniel nunca foi bom em lidar com confronto. Foi então que Camila, que até agora apenas observava, decidiu intervir. A propósito, Daniel, sua voz era doce, mas cortante. Miguel ficou tão animado quando soube que você ia se casar. Ele perguntou como seria a festa, se haveria bolo, danças. Você explicou para ele por que não poderia vir? Daniel abriu a boca, mas hesitou. Carolina ficou tensa ao seu lado, segurando o braço dele com força. Silêncio. E foi aí que percebi. Daniel não tinha coragem de dizer a verdade. Ele não queria admitir que permitiu que seu próprio filho fosse deixado de fora para agradar sua nova esposa. A tensão no salão ficou mais pesada. Alguns convidados que estavam próximos pararam de fingir que não escutavam. Um homem da família de Daniel franziu a testa, enquanto uma senhora mais velha, que parecia ser parente de Carolina, murmurou algo para a mulher ao lado. A farsa estava começando a se desfazer. Virei para Daniel e, em um tom baixo, porém firme, soltei a última peça do quebra-cabeça. Se Miguel não tem espaço na sua vida, espero que, pelo menos, esses três tenham. A cor sumiu do rosto de Carolina. Daniel apertou os lábios, desviando o olhar. Eles sabiam que eu tinha razão. E agora, todo mundo sabia também. O silêncio que seguiu minhas palavras foi ensurdecedor. Carolina segurava o braço de Daniel com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ele, por sua vez, parecia ter perdido a voz. Nenhum dos dois esperava que a verdade viesse à tona daquele jeito, na frente de todos. Os olhares ao nosso redor estavam carregados de curiosidade e julgamento. A pergunta que ninguém fazia em voz alta era óbvia: por que o filho de Daniel foi excluído do casamento enquanto os filhos de Carolina estavam ali, sendo tratados como parte da nova família? Uma senhora, que eu reconheci como tia de Daniel, franziu a testa e murmurou algo para o marido. Outro convidado, um homem alto de cabelos grisalhos, me lançou um olhar rápido e depois encarou Daniel com um misto de surpresa e reprovação. Camila, ao meu lado, cruzou os braços e sorriu, como se estivesse esperando o desenrolar do espetáculo. Carolina tentou se recompor, mas seu tom de voz traiu a tensão que sentia. Eu só quis organizar tudo da melhor forma. Nem todos concordariam em ter crianças correndo pela festa. A mesma senhora que cochichava com o marido interrompeu, sua voz clara o suficiente para todos ouvirem. Mas os seus filhos estão aqui, não estão? O rosto de Carolina endureceu. Daniel passou a mão pela nuca, visivelmente desconfortável. Ele abriu a boca como se fosse falar algo, mas fechou de novo, como se percebesse que não havia justificativa aceitável para o que haviam feito. Os convidados agora sussurravam entre si, e eu sabia que aquilo era só o começo.
A imagem de casal perfeito que Carolina queria exibir começava a ruir, e ela sabia disso. Eu poderia ter continuado. Poderia ter humilhado os dois ainda mais. Mas não precisava. O simples fato de que todos ali sabiam da verdade já era o suficiente. Coloquei minha taça na mesa ao lado e encarei Daniel uma última vez. Parabéns pelo casamento. Espero que sua nova família seja tudo o que você sempre quis. O aperto no peito ainda estava lá, mas agora não era dor. Era alívio. Me virei e comecei a caminhar para longe daquela farsa. Eu já tinha vencido. O som dos meus saltos contra o piso do salão parecia ecoar mais alto do que qualquer murmúrio. Eu não precisava olhar para trás para saber o que deixava para Carolina, um salão cheio de convidados desconfortáveis e uma festa que, até minutos atrás, era perfeita. Enquanto eu caminhava em direção à saída, percebi que algumas pessoas me observavam com expressões indecifráveis. Algumas, claramente, estavam constrangidas com a situação. Outras pareciam satisfeitas, como se estivessem esperando que alguém revelasse a hipocrisia daquela cerimônia. Camila me alcançou rápido, seus olhos brilhando de satisfação. Isso foi lindo. Eu nunca vi alguém se afundar tão rápido quanto essa mulher. Soltei um suspiro profundo, sem diminuir o passo. Eu não fiz nada, Camila. Carolina cavou a própria cova. Ela riu baixinho, mas ficou séria logo depois. E o Daniel? Ele não disse nada. Não te defendeu, não tentou justificar. Engoli seco. Eu sabia que não deveria me importar, mas me importava. Daniel teve a chance de falar. Teve a chance de olhar nos meus olhos e dizer que Miguel ainda era importante para ele. Mas preferiu o silêncio. Isso doeu mais do que eu esperava. Quando chegamos à porta do salão, um garçom segurava a entrada aberta para os convidados que entravam e saíam. O vento fresco da noite bateu no meu rosto, trazendo uma sensação de libertação. Antes de atravessar a porta, ouvi uma voz masculina atrás de mim. Laura. Meu coração acelerou por um segundo, mas, quando me virei, não era Daniel. Era um dos primos dele, Gustavo. Queria dizer que, bom, não foi certo o que fizeram com você e com o Miguel. Ele coçou a nuca, visivelmente desconfortável. Só queria que soubesse que nem todo mundo concorda com isso. Assenti, grata pelo gesto. Eu sei. Mas, no fim, a opinião que mais importava era a do Daniel. O olhar de Gustavo se desviou para dentro do salão, onde a festa continuava, ainda que a energia tivesse mudado completamente. Bom, parece que ele percebeu o erro tarde demais. Não respondi. Apenas lancei um último olhar para o salão antes de sair. Eu não precisava mais estar ali. O jogo já tinha virado. A noite estava fresca quando saí do salão. O vento carregava o som distante da festa, mas, para mim, tudo aquilo já não importava mais. Aquele casamento, aquela celebração montada para me humilhar, tinha se transformado no palco da própria queda de Carolina. Camila caminhava ao meu lado, silenciosa, respeitando o momento. Eu esperava sentir um gosto amargo, uma dor persistente por tudo o que aconteceu. Mas, para minha surpresa, tudo o que eu sentia era alívio. Abri a porta do carro e, antes de entrar, olhei para trás uma última vez. O salão ainda brilhava, as luzes douradas refletindo a ostentação do casamento perfeito. Mas eu sabia que, por trás daquela fachada, Daniel e Carolina estavam enfrentando as consequências das próprias escolhas. Quando cheguei em casa, o apartamento estava silencioso. Entrei devagar, sentindo o peso emocional do dia finalmente se instalar nos meus ombros. E então, vi Miguel. Ele dormia no sofá, abraçado ao seu bichinho de pelúcia favorito, os cabelos bagunçados, o rosto tranquilo. Meu filho. Me ajoelhei ao lado dele e afaguei seus cabelos. Ele não sabia de nada. Não sabia que tinha sido excluído da festa, que o pai escolheu fingir que ele não existia por uma noite. E eu nunca deixaria que ele soubesse. Porque ele nunca precisaria do amor de alguém que não soubesse valorizá-lo. Deitei um beijo em sua testa e fiquei ali,
ao seu lado, ouvindo sua respiração calma. Na manhã seguinte, meu telefone tocou cedo. O nome de Daniel brilhava na tela. Eu já sabia o que ele queria. Respirei fundo e atendi. Laura, ele hesitou. Podemos conversar? Havia algo diferente no tom dele. Vergonha? Culpa? Não importava. Sobre o quê? Perguntei, sem emoção. Sobre ontem. Sobre Miguel. Fechei os olhos por um segundo. Ele percebeu tarde demais. Você fez sua escolha, Daniel. Agora viva com ela. Antes que ele pudesse responder, encerrei a ligação. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que não precisava mais de explicações. Eu já tinha vencido. No final, a verdade sempre vem à tona. Carolina tentou me humilhar, excluir meu filho e reescrever a história de Daniel sem qualquer vestígio do passado. Mas a vida tem uma forma curiosa de devolver exatamente aquilo que oferecemos aos outros. Ela queria me envergonhar, mas foi ela quem saiu da própria festa carregando o peso da sua hipocrisia. E Daniel, bom, ele fez sua escolha. E escolhas têm consequências. Agora eu te pergunto, o que você teria feito no meu lugar? Teria ignorado ou enfrentado essa situação de cabeça erguida? Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar essa jornada de autoconhecimento e refletir sobre situações que podem mudar tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que fazem a gente pensar sobre a vida. Te espero no próximo vídeo.